Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio, do canal Siqueton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like e que se inscrevam no nosso canal colaborativo com os meus amigos Henrique e Rikishi, certo? Só sobre animes, mangás, desenhos animados, séries, filmes, cultura pop em geral, que é o canal Mangaton. O link está aqui na descrição, certo? E queria pedir a todos vocês, tá? Inscrevam-se todos, o link está aqui na descrição. Hoje chegamos à live número 100, que é sobre Naruto, tá? Aguardo todos vocês lá. E claro, queria pedir a todos vocês que rezem por mim, até porque esses últimos dias foram dias um pouco difíceis, né? Os meus últimos exames, certo? De sangue tiveram os resultados não muito bons, né? Para o meu contexto de saúde, né? Mas peço a todos vocês suas orações, né? Enfim. Foi demitido o presidente da Walt Disney Pictures, que é a subsidiária da Disney, que nesse rodízio é responsável pelo cinema em live action da Disney, que é o tal do Sean Bailey. Ele foi demitido após ser... E em grande parte, até mesmo a mídia americana, até mesmo a mídia mainstream, considerou que uma das razões foi porque ele estava perdendo dinheiro demais da empresa nesse negócio de Hulk. Certo? A Disney, ela é uma empresa que, antes mesmo da era woke, certo? Antes mesmo da era woke, a Disney teve um problema muito sério. Esse é o problema central da Disney. Eles nunca souberam lidar muito bem com criador de conteúdo. Quase todo criador de conteúdo que entra para a Disney, ele tem que, quase todo escritor, como eles chamam, writer, isso aí você inclui, né, argumentistas, roteiristas, né, quase todo criador de conteúdo que vai para a Disney, storyteller, animadores, eles precisam se submeter a uma coisa que é muito desagradável, porque a Disney tem basicamente mais direito sobre o trabalho deles do que qualquer outra produtora teria, mesmo para os padrões dos Estados Unidos. E o resultado é o seguinte: a Disney sempre trabalha em surtos. A Disney tem uma fase boa em um determinado momento e de repente acaba tudo. Isso em qualquer setor da Disney. Isso em qualquer setor. Isso é um problema que é intrínseco à própria maneira de organização da empresa, desde o início. Porque a Disney, ela sempre foi algo muito impessoal. Certo? Ela sempre incentivou uma forma de criação de conteúdo muito impessoal. Por exemplo, o Walt Disney, ele era o quê? Em grande parte, ele não era diretor, ele não era produtor, ele era o quê? A Disney é uma empresa que tem um coletivo, sempre teve esse primeiro problema, um coletivismo desagradável. Né? Ela faz grandes produções, por exemplo, os anos 90 foram uma época de grandes produções de desenhos animados para a TV aberta. Por parte da Disney. Você teve Darkwing Duck, DuckTales, esse universo dos patos. Você teve Gárgulas. Aí de repente isso se acaba. Todo mundo briga com a Disney. Ela meio que dá um sai pra lá em todo mundo, né? Isso é uma coisa um tanto normal deles fazerem. O resultado também é o seguinte: é que muitos artistas sérios, já desde muito tempo atrás, não queriam trabalhar com a Disney. Certo? A Disney atrai muitos indivíduos medíocres e afasta muita gente séria. Certo?
Nessa gestão do Bailey, você soma isso com o outro, certo? Por exemplo, Piratas do Caribe era a franquia que mais deu dinheiro, até onde eu saiba, certo? A Walt Disney Pictures. Quando acontece a confusão com o Johnny Depp, o que é que a gestão do Bailey decide fazer o quê? Vamos ficar contra o Depp. Adianta não. Isso aí matou uma franquia que era uma, digamos assim, uma mina de dinheiro para eles, né? Esse negócio de WoW, que alienou muita gente, por exemplo, de filmes como A Pequena Sereia, que Pequena Sereia custou uma quantidade absurda de dinheiro. O filme do Indiana Jones, o novo filme do Indiana Jones, que foi um filme cheio desses sermões contra a figura do homem, cheio de feminismo, etc. O povo virou contra ele, né? A Disney, que em muitos outros setores, em muitas outras áreas, já estava passando por deficiência, ela decidiu mandar o Bailey dançar. E até mesmo a mídia mainstream americana falou que o excesso de woke foi um dos fatores. Mas, claro, as outras subsidiárias da Disney também têm esse problema. Todas elas têm esse problema do woke. E a Disney, ela é uma gigante da indústria cultural que está em uma situação financeira muito problemática. Os serviços de streaming da Disney estão em uma péssima situação. Eles estão tentando fazer a mesma coisa que a Netflix fez, bloquear esse vetar esse negócio, vetar, proibir esse negócio de compartilhamento de contas para ver se salva o serviço de streaming deles, né? Eles compraram o Hulu também, que é um bom serviço de streaming, mas que nunca teve muita vez no Brasil. O brasileiro nunca gostou dele, já tentaram muito implantá-lo no Brasil sem muito êxito. E hoje a Disney, ela é uma empresa que vive principalmente de parques. O que mais dá lucro à Disney são os parques. E não são nem os parques americanos. São os parques da Disney espalhados pelo mundo. Como os dois da China, o da França, etc. Tem o do Japão também, salvo engano. Né? Essa aí é a subsidiária que mais dá dinheiro à Disney. Certo? Mas de resto, você tem uma franquia que ela. Você tem uma empresa, certo? Uma indústria que é algo falido, intelectual, falido culturalmente. A Disney é algo culturalmente falido, certo? Culturalmente falido. Por que eu digo isso? Que culturalmente falando, em termos de mérito cultural, a Disney é algo falido. Criativamente falido, digamos assim. É um termo que eu estou tentando encontrar. Por que eu digo isso? Bem, porque a Disney ela tem um arsenal de franquias à sua disposição que é gigantesco. Eles têm um arsenal de várias franquias. Eles têm um arsenal de várias criações, de vários personagens, certo? Em quase 100 anos. E muitos desses personagens são queridos pelo público. E a Disney nem ao menos consegue fazer coisas boas com esses personagens. Por exemplo, a tentativa de trazer de volta DuckTales.
Não vou nem falar aqui do woke, certo? Não vou nem falar aqui do woke, certo? Não quero nem falar aqui desse elemento woke. Mas eles fizeram todo o possível para transformar esse novo DuckTales em uma coisa ruim. Não vou nem falar dessa parte woke. Que o woke nesse universo dos patos já é um negócio aberrante. Mas eles fizeram o que era errado. Por exemplo, quiseram dar àqueles personagens do universo dos patos uma leitura intimista demais. Dá problema? Dá problema. Né? Dá problema. Algo muito parecido com o que o Quack TV fez, certo? Que é meio que a continuação mais intimista e pós-moderna do DuckTales. Mas isso aí, primeiro, é pra gente que tem um grande conhecimento do universo da Disney. O que os produtores desse novo DuckTales não tinham. E segundo, isso aí é para roteiristas capazes. E os bons roteiristas, eles têm horror a Disney. Os bons roteiristas, os bons argumentistas, os bons storytellers, eles têm horror a Disney hoje em dia. Porque ela é uma empresa que trata o criador de conteúdo da pior maneira possível. Pior maneira possível. Eles criaram um novo DuckTales que é meio que diferente demais do que é a continuidade, tanto original do DuckTales quanto do universo do Karl Barks, do Don Rosa. É cheio de leads falsos, de pistas falsas, a abertura, né? Dá a entender que aquele DuckTales ali vai ter muita coisa do universo dos patos, não teve, né? Não teve quase nada, assim, da mitologia profunda dos patos. Pegaram vários personagens, mas deram a eles caracterizações totalmente bizarras, né? Professor Pardal, por exemplo, tem uma caracterização muito bizarra, né? Colocaram o professor Pardal com um cientista arrogante desses, estilo Sheldon Cooper, né? Que não tem nada a ver com que é o professor Pardal, né? Que na verdade ele é um gênio atrapalhado, né? Tentando vencer as limitações da matéria, né? Meio que um tecnognóstico. E o negócio não foi bem assim, né? Aí eles reciclaram um plot, né? Que já teve no Kingdom Hearts, certo? Antes. E que já teve também uma saga do Byron Erickson, que essa história do tio Patinhas fazia a exploração, certo? Espacial para encontrar os minérios do espaço, os tesouros do espaço, né? Mas de resto não souberam criar um universo interessante com isso. E a Walt Disney Pictures é ainda pior nesse aspecto. Porque o uso que eles deram a todas essas franquias na gestão do Bailey foi um lixo. Foi um lixo. Um lixo em todos os sentidos. E ele voou. Ele vazou, né? Até porque woke é uma coisa que nem combina com a maioria das franquias originais da Disney. As franquias originais da Disney, claro, vamos falar, tem mensagens subliminares, etc. Mas aquilo ali era feito até pouquíssimo tempo atrás com um controle muito grande do que poderia ou não poderia passar para uma família. Seja isso em qualquer departamento da Disney, dos quadrinhos até, eu acho que o cinema. Você tinha um controle. Tanto que o cinema mais adulto da Disney, de adolescentes para cima,
ele era de uma subsidiária específica que era a Touchstone, né? Onde também havia um certo controle. Porque a política da Disney desde muito tempo é o quê? Que qualquer produto deles deve poder ser assistido por qualquer idade. E quase todas as franquias da Disney foram criadas segundo essas formas. Se você colocar o woke no meio, não combina. No caso do estúdio Marvel, até poderiam fazer um woke minimamente interessante. Porque as temáticas da Marvel giram muito em torno de identidade, de grupos, de pertencimento. Alguns nichos, algumas franquias da Marvel, como é o caso dos X-Men, que giram só em torno disso, né? Meio que um movimento identitário fantástico. Então, até daria para eles colocarem o woke no universo da Marvel, certo? E funcionar, mas não funcionou. Tanto pelos roteiristas medíocres, quanto pelo fato de que erraram a mão a um nível absurdo, né? E nisso aí, a Disney entra em um estado que é de falência criativa. Porque é um estúdio que nem ao menos consegue fazer algo interessante com os zilhões de franquias que eles têm. Por exemplo, vou dar aqui um último exemplo. Também em relação a esses desenhos animados dos anos 90. O Gárgulas é uma franquia que nos Estados Unidos e no mundo, no Brasil mesmo, esse desenho nunca foi tão popular no Brasil, mas nos Estados Unidos e no mundo existe uma fanbase absurda que implora até hoje a Disney que traga o Gárgulas de volta de alguma forma. E o Gárgulas é plenamente compatível com o Woke, eu odeio dizer, certo? No universo do Gárgulas, dá para colocar o Woke à vontade, sim. Ele já foi feito para isso, na época. Mas a Disney não quer botar o Gárgulas, de jeito nenhum. Eles têm raiva dessa franquia. E que é uma franquia que deu muito dinheiro a eles. Só porque eles não querem que que o Greg Weisman, volte lá ao comando, porque ele é um roteirista que tem ideias demais. Se derem carte blanche a ele, ele vai ter controle demais sobre a criação dele, e a Disney não quer isso. Geraram muitos problemas também para a continuação de Roger Rabbit, certo? Geraram muitos problemas para a continuação do Roger Rabbit, a ponto que o Robert Zemeckis desistiu da ideia. A parte conceitual já tem toda pronta, está toda pronta. A Disney criou problema também. A Disney, ela, ao meu ver, tem todos os problemas que uma empresa do ramo de indústria cultural não pode ter. Todos os problemas que uma empresa do ramo de indústria cultural não pode ter, a Disney tem. Ela é uma empresa criativamente falida, artisticamente falida. Na minha opinião. E a tendência dela é ir para o buraco. Certo? A tendência dela, sinceramente, é que ela vá para o buraco cada vez mais. Certo? Acho que não tem mais como consertar a Disney, não. Ela não vai falir, mas eu acho que ela vai ter um downsizing. Porque a indústria cultural, ela gira em torno de coisas que uma pessoa não precisa consumir. Consome quem gosta, se ninguém gostar, danou-se, né?
Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Inscrevam-se no canal Mangá Tom e rezem por mim. Até mais.